A obra começa com duas pessoas treinando com espadas de madeira, e um deles dá uma espadada tão forte que arremessa a espada do outro garoto, e ele no chão diz: droga, leve isso a sério, tá dizendo que nem mesmo vale a pena lutar comigo? E o loirinho só diz: claro que não, não há uma única pessoa nesta academia real que lutaria comigo a não ser você. E o outro responde ficando bravo: isso é porque você fica brincando com eles, assim como agora. E ele diz: bem, é verdade que peguei leve, mas comparado a antes, você melhorou. E o cara fica olhando meio puto, enquanto pega a espada no chão e parte pra cima dele gritando: essa sua atitude condescendente é o que eu odeio em você. Leon é incrível. O outro leão não é páreo pra ele, mas ele não tá aguentando por um bom tempo. Todos menos ele foram derrotados em um único ataque. Será que é porque eles têm o mesmo nome? Embora Leon seja mais bonito, ambos têm a mesma escrita para seus nomes. Ah, ele perdeu de novo. E aparece o Prota no chão derrotado. E 3 anos se passam, e ele pensa: fazem 3 anos desde que Leon se transferiu pra cá, não conseguia superá-lo, não importava o quanto eu treinasse, apesar dos nossos nomes terem a mesma escrita, ele é diferente de mim em todos os aspectos. A aparência e personalidade dele vieram direto de um protagonista de contos de fada. A história de que ele é um plebeu provavelmente é mentira. Ele deveria ter ido para a classe nobre. Por que ele tá fazendo isso na classe dos plebeus? É tão divertido assim entrar no meu caminho. E então aparece ele na frente do Prota, perguntando se ele tá bem, com uma cara de sonso. E o Prota pensa, se ele ao menos fosse um merda, e só estende a mão, mas de repente ele vê alguém ali e fica bravo, e fala: me deixa, e sai andando, enquanto ela grita: espere, Leão, eu ouvi tudo, você começou uma briga com o Leão de novo. Por que você continua tentando lutar contra ele mesmo sabendo que vai perder? E o outro só tenta acalmar ela, dizendo pra ela se acalmar. E ele interrompe e fala: Leon, sua mão está sangrando. Cuidarei disso, deixa eu ver. E ele tira a mão rapidamente, dizendo que tá tranquilo e que não é da sua conta, pra ela não se incomodar com ele. E ele sai andando dali. Então, a cena muda pra madrugada e o Prota tá lá, treinando espada com um toco. E ele pensa enquanto bate no toco: se ao menos eu fosse loiro, se pelo menos eu tivesse um suporte familiar, se ao menos eu tivesse um mestre do mesmo nível que aquele cara, se pelo menos eu tivesse sangue nobre, algo teria mudado. Enquanto quebra novamente uma espada sobre aquele toco. E olhando para a espada ele pensa: no fim, eu não tenho nada além de esforço, mas, neste mundo irracional, há muitas barreiras para superar apenas com puro esforço. Parando para pensar, hoje é o aniversário do Leão. Devem estar fazendo uma grande festa para o orgulho da Academia Real. Devo dar meu melhor até amanhã. Gastei 3 anos da minha vida até aqui, então só mais um dia. Então o Prota se vira e começa a chorar e pensa: por que eu preciso desistir? Se tudo é decidido no começo, então qual o significado do esforço? Então ele olha para a lua e diz: ó deusa, qual é a razão do meu esforço da minha vida? Então ele só abaixa a cabeça e diz: nem a pau que ela vai responder, mas o céu brilha e vai em direção dele. Então, mudando para o aniversário dele, alguém pergunta se ele tá lá. E ele diz: não vi ele. E a menina responde: ninguém dos dormitórios viu. Então, eu pensei que tinha vindo para a festa. Aonde ele poderia ter ido? E ele olha e fala: Chloe, você está comigo agora. E ela sai, indo procurar o cara. Então, um senhor chega por trás dele e diz: olha só, parece que você foi rejeitado, Vossa Alteza. Então, ele olha para trás e diz: não me chame assim, mesmo se estivermos sozinhos, Sr. Gilbert. Se alguém ouvisse isso, teria sido sem sentido esconder a minha identidade. Além do mais, não tenho o direito de ouvir esse título. E ele só levanta a mão e fala: alguém de sangue real está fadado a brilhar mais em suas provações. Parabéns pelo seu aniversário de 17 anos. E ele completa, dizendo que falta apenas um ano até que a profecia passada na família imperial se realize. No dia em que você, um membro da família imperial do grande império Clyde, se tornar adulto, a vida de supervisor do atual imperador cujo tem medo da profecia chegará ao fim, e os cidadãos testemunharão o advento de Roderick, o antigo rei sagrado. Então ele dá de ombros e fala: fale do grande herói Roderick de 300 anos atrás, suas expectativas são bem altas para mim. Descobriremos no ano que vem, mas até lá, Chloe, que possui um talento especial e que já está aprendendo magia de nível 4, e Leon, um homem esforçado que possui uma força mental maior do que qualquer um, gostaria de ter ambos do meu lado. Então, o cara olha pro copo e diz: profecia. No dia em que um homem que carrega o nome de Leão alcançar a maioridade, uma espada que destrói o mal descerá dos céus. Então a cena muda pro Prota e uma espada tá na sua frente, e uma cratera se abriu e o Prota pensa: uma espada caiu do céu, e aparece a espada fincada no chão.
enquanto sai raios dela. Então ele ouve alguém dizer, levante-se, e ele se pergunta, quem tá aí? E ela fala, não estou na sua frente. E ele, sem entender nada, pensa, essa é uma situação estranha. Essa espada que brilha tanto quanto o sol e que ainda por cima fala como um humano, será que é uma espada santa? E ele diz, isso mesmo, e você me chamou aqui, Leão. E ele pensa, eu chamei, e ele fala, como você sempre pensou, o mundo é injusto, enquanto aqueles que têm tudo ganham mais, e aqueles que não têm perdem tudo, mas oportunidades devem ser concedidas de maneira justa. Aqueles que não se esforçam não têm o direito de culpar a irracionalidade da vida. Apenas aqueles que ferozmente colocaram suas vidas em chamas são dignos. Você, Leão, que questionou a deusa da irracionalidade do destino, você acredita ser digno? Então, ele fecha os olhos, cerra os punhos e diz, sim, eu sou digno. E ela responde, então me segure, eu lhe darei a chance de provar suas palavras. E ele pensa, sei muito bem o que significa segurar uma espada santa, mas eu posso conseguir mudar tudo com essa espada, enquanto desce para a cratera. Enquanto se lembra de cenas do seu passado, ele continua pensando que a realidade é realmente injusta, mas, ainda assim, todo o treino que fiz sem perder sequer um dia. Então, enquanto está parado na frente da espada, a deusa interrompe ele, e ele diz, isso é injusto. Até agora eu fui classificado independentemente dos meus esforços. Trabalhei duro para destruir a realidade injusta que eu não podia aceitar. Não quero transformar minha determinação e esforço em lixo em vão. E ela pergunta, então, por que está de pé diante de mim? E ele responde, você me perguntou se eu sou ou não digno, não perguntou? Quero provar minha determinação e esforço. Oportunidades devem ser concedidas de maneira justa. E ela diz de novo, você provou sua integridade, herói. Agora, me puxe. E ele tampando o olho com aquela luz brilhando diz, espera, com herói você se refere àquele escolhido por um oráculo? E ela fala, nada de oráculos, é apenas minha vontade, sua mentalidade poderosa que não se curvará diante de sangue, famílias nobres ou até mesmo diante do próprio destino, sua vontade de provar suas convicções ao invés de ganância por ouro e fama. Você, como aqueles que cumprem todas as condições, é digno de se tornar um herói. Agora, me puxe. Esse é o direito que você recebeu, e também uma oportunidade que foi concedida justamente. Então, o Prota mete a mão na espada e ela diz, meu nome é Elcio. E o Prota puxa a espada finalmente e ela diz, sou um clone do Rei Santo, Roderick Caldias Elvivar. E a espada que guia a luz dessa era. E o Prota segurando a espada com uns olhos brilhando e uma aura muito poderosa saindo dele. E ela diz, Mestre Leon, destrua o mal junto a mim, Elcio. Então a cena muda para um cavaleiro que parece ser o espírito da espada. O que? Me chamou, uma espada santa e um plebeu tava começando a ficar bom. Tá me perguntando por que eu quebrei a profecia, certo? O nome do leão também significa leão. Só porque a profecia é passada para a família imperial não significa que está restrita apenas aos membros dela, certo? Outro leão não se adequou aos meus padrões. Ele tem tanto talento quanto destino, mas lhe falta vontade. Ele ainda não amadureceu. Vendo como você não tá reclamando, assumo que começou a gostar do leão também, né? Acho que as coisas que fogem da normalidade estabelecida são raras hoje em dia. E não se preocupe, ele vai ser ainda melhor do que o herói anterior se usar a minha herança. Tá na hora daqueles desgraçados pagarem o que devem. Então, dê uma boa olhada aí do céu. Esse não é o seu trabalho? Então o Prota acorda suando na sua cama e pergunta, mas que? Aquilo foi um sonho? Enquanto olha para o lado e vê aquela espada lá. Então ele pensa, não foi. Então ele ouve novamente alguém falando na sua cabeça. Deixe-me repetir, eu sou a oportunidade que você recebeu. E ele, com uma cara de atenção, olha para a espada e ela continua. Mas não pense que vai ficar mais forte imediatamente só porque me tem. Você terá desafios muito mais difíceis do que oportunidades que recebeu de mim. Então, um balãozinho sai daquela espada e olha pro Prota, enquanto ele fala, aqueles que possuem um grande destino devem levar uma vida igualmente cruel ou até pior. Você pode ter que sacrificar a mulher que ama ou amigos em quem confia. Você escolheu esse caminho espinhoso por conta própria para viver uma vida especial. Então, o Prota olha sério e diz, caminho espinhoso não era uma oportunidade. Então, aquele bichozinho olha para ele e fala, muito bem, então se prepare para ir à sala de treinamentos imediatamente. Me mostre como maneja a espada. Preciso saber qual é o seu nível atual para poder te ensinar apropriadamente. É um teste. Então a cena muda para algum lugar, enquanto o espírito da espada fala que tá bem escuro e que o sol ainda não nasceu. E ela olha pro Prota e pergunta,
Por que você tá tão inquieto desde cedo? E o Prota tá se tremendo todo com a espada na mão e diz: mesmo que esteja amanhecendo, ainda estamos na escola e você se destaca demais. Não faço ideia de que tipo de desculpa inventar caso esbarre com alguém. Então, a criatura olha pra ele e fala: Leon, você fez absolutamente o melhor que pode no ambiente que estava. Enquanto aparece várias cenas do Prota treinando, ela continua: que tipo de mestre culparia seu aluno pelas coisas que não lhe foram ensinadas? Então, o Prota segura a espada com um olhar determinante e ataca o toco de madeira. E ele pensa: o que é isso? Algo está diferente. Fiz esse movimento centenas de milhares de vezes antes, mas a força está fluindo para as minhas mãos, só por alguém ter confiado em mim. Então, o espírito da espada manda ele parar. Então, Prota olha para o lado e diz: o que foi? Eu tava só e é interrompido. E ele diz: sua espada não vai durar assim. E o Prota se pergunta: o quê? E ela quebra na hora. E ele fala: você tá usando sem nem perceber. Treinamento repetitivo do básico é útil ao dominar aquilo. Mas eu não esperava que fosse possível para alguém que não usa a aura. E o Prota se pergunta: mas o que infernos aconteceu? E o cara diz: você não precisa saber nesse momento. Suas habilidades não vão melhorar se apenas confiar nelas sem motivo. Vou te ensinar quando tiver amadurecido. E o Prota se agacha e pensa: sem chance de eu poder usar isso agora. E o espírito continua: você treinou o básico seriamente ao ponto de não ter nada demais a criticar. Acho que te ensinar a mover seu corpo é o suficiente. E o Prota pergunta: como mover meu corpo? Não é esgrima? Então o espírito diz: você acha que pode manejar uma espada sem as mãos? Saber como mover seu corpo apropriadamente é o fundamento das artes marciais. Parece que você treina o seu corpo com frequência, mas isso está em um nível completamente diferente. Agora, vou testar suas capacidades físicas, então corra. Então, o Prota começa a correr, pergunta por quanto tempo. E o espírito diz: até eu mandar parar. E certifique-se de pôr em prática os movimentos que eu mandar enquanto corre. Vou dizer para você correr plantando bananeira ou com uma perna só. E o Prota, sem entender nada, fica olhando e pensando: tenho confiança na minha habilidade de correr, mas nunca corri pelo campo de treinamento em uma perna só ou plantando bananeira, mesmo que eu não faça ideia de para que serve isso. Se for para ficar mais forte. Então, novamente, o espírito dentro da espada volta para falar com a gente e ele diz: que tela incrível, vale a pena pintá-la. Ouvi dizer que o Oriente tem um velho ditado chamado florescimento tardio. Leão é como um vaso completo. Basta encher esse vaso vazio até a borda. Mesmo que ele herde apenas uma pequena parte da esgrima e da experiência dos heróis antigos, ao menos será capaz de se tornar um mestre espadachim. No entanto, depois de 300 anos, eu jamais permitiria que meu sucessor ficasse apenas no reino de mestre. Vejamos, ele deveria conseguir matar um dragão facilmente. Não sei o quão poderoso é o rei demônio dessa era, mas metade do meu poder pode ser o suficiente, talvez? Ei, por que você tá tão surpreso? Eu já me decidi, então dê uma boa olhada bem para o leão. Provavelmente vai ser como os portões no inferno se abrindo. Então, a cena volta pro Prota dentro da sala de aula dormindo, e o espírito acorda ele. E ele diz: estou ouvindo, eu com certeza não peguei no sono. E ele pensa: tô usando tudo de mim para prestar atenção nas aulas. Gastei muita força no teste do Alcide, mas, tirando essa aula, não perder nenhum ensinamento do Alcide é crucial. Então, ele lembra do Alcide dizendo que percebeu por onde deve começar a te treinar. Leão, do seu ponto de vista, o que é que te falta? E ele diz: esgrima ou aura, eu acho. E então o cara diz: errado, são seus olhos. E ele se pergunta: olhos? E ele responde: há um provérbio passado adiante no Oriente: o olhos, pés, coragem e força. A habilidade de observação é o mais importante, daí a movimentações dos pés, seguido da coragem. Então, a força vem por último. É claro, não é como se ela não importasse, só que significa que os outros são mais importantes. Bem, há algumas coisas com as quais não concordo, mas os olhos são os mais importantes. Olhos? Nunca ouvi falar sobre treinar os olhos antes. Isso significa que minha visão vai ficar melhor se eu rolar os olhos? Pensa o Prota. E ele balança a cabeça olhando tudo. Então, o espírito da espada diz: Leão, de agora em diante, você irá aprender a ver. Vou te mostrar como seus olhos têm sido inúteis até agora. Então, o Prota fica surpreso. E pensa: como ver? É isso? Então, toda hora, o espírito fica mandando ele olhar pra frente e diz: usando o professor na frente do quadro negro como um ponto de foco, foque por 10 segundos e memorize. Então o Prota memoriza tudo aquilo e vê todas as características que tem. E o espírito diz: o tempo acabou, agora feche os olhos. Quantas linhas tinham escrito no quadro negro? Então
O Prota fica se perguntando: o quê? Você me disse para olhar pro professor. Então, o espírito da espada diz: eu te disse para usar ele como ponto de foco, não disse para olhar só para ele. E o Prota abaixa a cabeça e diz: isso, eu tava olhando só pro professor, não faço ideia do que tinha no quadro. E o espírito diz: você não lembra, não é? Tenho certeza de que o quadro estava no seu campo de visão. Aposto que você não se lembra de nada além do professor, mesmo depois de olhar por 10 segundos. Por que será que você não lembra de nada sobre o quadro? Ele responde: não sei. E o espírito corrige ele dizendo: simples, é porque você só tentou olhar para o que importava. E aparece o Prota, abismado com aquilo. E o espírito continua: os olhos são muito mais desperdiçados do que você percebe. Talvez seja para filtrar informações desnecessárias, mas a maioria das pessoas não usa seu campo de visão completo. Foque em todo o seu campo de visão, memorize cada figura que se reflete em seus olhos como um desenho. Relaxe seus olhos e descubra como ver de modo mais vasto. Depois, você deverá aprender a fazer isso o tempo todo, ao invés de apenas por 10 segundos. Então, o Prota tá focadão olhando pro quadro enquanto aquela menina tá olhando para ele. E ele pensa: gostaria de falar que é impossível, mas eu não esperava que os ensinamentos de uma espada santa fossem mesmo fáceis. Não posso começar a reclamar agora. Então, o espírito manda ele olhar para cima do quadro negro dessa vez e fala: você tem 10 segundos novamente. E ele diz certo. Então aquela menina olha para trás e vê ele com uma cara estranha, sem entender nada, fala o nome dele. Mas a cena muda pro final da aula e o Prota tá saindo da sala, todo cansado e estrupiado, e pensa: meus olhos, minha cabeça também parece que vai ser partida ao meio, enquanto tá morrendo de dor de cabeça. Então o espírito da espada tá rindo, dizendo: certo, as coisas estão indo muito bem. A fadiga nos seus olhos é só por eles estarem secos, ou porque você está tensionando eles sem necessidade. No entanto, a dor de cabeça é diferente, por causa do atributo que estava dormente até agora. A dor apareceu por libertar o que estava congelando. Não é diferente dos músculos. E ele responde: então tá dizendo que é tipo uma dor muscular? E a espada responde: de certa forma sim. Provavelmente é um pouco diferente, já que o cérebro não sente dor. Mas pense nisso desse jeito. Além disso, vamos continuar o treinamento. E ele responde, animado, entendido, enquanto as outras pessoas estão vendo ele sem entender nada com aquelas reações. Então, o espírito manda ele olhar para o candelabro na parede e pergunta: quantas velas tem ali? E ele responde: 2. Então o espírito fala: são 3, seu idiota. O rapaz ao lado daquela aluna que passou por você há 3 segundos estava usando óculos ou não? E ele diz: sim. Então o espírito pergunta se ele estava de gravata e começa a treinar ele. Então a cena muda pro Prota dentro do quarto dele, com as mãos nos olhos, sentindo muita dor e gritando. O espírito da espada olha para ele e fala: bem, até que foi aceitável para um primeiro dia. Acho que você pode ser elogiado por não ter pedido para parar ou descansar. Então o Prota fala: teria me deixado descansar mesmo se eu pedisse? E o espírito só responde que não. Então o Prota pensa: quanto tempo faz desde que eu fui levado ao meu limite assim? Faz um bom tempo desde que minha mente se sentiu tão fraca. Então o espírito continua: se acostumar também pode significar que você estagnou. Há um limite do quão longe pode ir se ficar só repetindo o mesmo treinamento. E mesmo que haja vantagens no treinamento repetitivo, seria um grande problema se seu corpo achar um meio fácil de fazer isso. Então o Prota olha e diz: o corpo achar um meio fácil? E o espírito fala: significa que o corpo irá se acostumar ao próprio método de treinamento. Treinar trocando de método é absolutamente necessário. E o Prota, surpreso, pensa: suas instruções sobre correr em uma perna só ou plantando bananeira foram por esses motivos? E o espírito responde que sim, porque eu precisava que você ficasse ciente das coisas que não está acostumado. Humanos, baseado em como eles treinam e levam a vida, desenvolvem seus ossos, músculos e sistema nervoso de modo diferente. Navegadores desenvolvem um senso de equilíbrio, caçadores desenvolvem um senso de direção e nômades desenvolvem um senso de visão excepcional. E o Prota, pensando, diz que entendeu. Os treinos básicos são para aprimorar os pontos fortes e compensar pelos pontos fracos. Hellseed decidiu começar com essa parte antes de todo o resto. Então o espírito continua. Seus pontos fortes são sua estamina aprimorada pela quantidade de treino absurda, sua mentalidade e o básico da esgrima, por treinar os movimentos fundamentais. Seu ponto fraco é sua rigidez pela repetição dos mesmos movimentos fundamentais. Em outras palavras, lhe falta flexibilidade, tanto mental quanto física. E o Prota, surpreso, pergunta: flexibilidade? Mas e a aura ou a esgrima? E o espírito da espada responde: no fim das contas, a esgrima é um modo de manejar a espada. Se você puder aplicar os movimentos fundamentais livremente para combinar com as situações, então já é esgrima. É claro,
as esgrimas extremamente poderosas, mas quem diabos ensinaria algo assim para alguém com nada além de uma promessa de fidelidade? Então, o Prota olhando pro lado diz que ele tem razão, e o espírito só olha para ele sério e diz: em termos de aura, nem há nada que eu possa dizer. O outro leão te derrotou usando aura? Não apenas isso, mas alguém como você, sem nenhum histórico, aprender a aura de repente levantaria suspeitas de muita gente. Portanto, vou te ensinar a aura quando você sair da academia. Foque em dominar como ver por enquanto. Você não quer derrotar aquele cara o quanto antes? E o Prota, animado cerrando o punho, diz: certo, tô ficando super animado. E o espírito da espada já corta o barato dele dizendo: não, isso não é o suficiente. E o Prota, todo sem entender nada, diz: o quê? E ele fala: eu não te disse? Você vai se acostumar com o treinamento repetitivo. Mesmo que foque em como ver as coisas com todas as forças, você está fadado a se cansar do mesmo método de treinamento. Então o Prota, olhando com um pouco de medo, diz: tenho um pressentimento ruim. Então, o que vamos fazer? Pergunta o Prota. E o espírito responde: bem, não é nada demais. Só vou te dar uma punição sempre que responder errado, com uma cara de macabro, ao ponto de você não ter nenhum lazer com o qual se acostumar. Começando amanhã. E o Prota fica olhando com uma cara de assustado enquanto pensa: punição? E o capítulo começa com o espírito dizendo: eu não tô te assediando sem motivo. É só uma coisa bem afetiva chamada de condicionamento operacional. Apesar da sua mentalidade ser útil, além da sua força de vontade, você precisa de alguém para te dar um empurrão. E o Prota diz: mesmo assim, não, eu sei de tá certo, vai ser impossível conseguir tudo começando amanhã. E se eu vou ser punido cedo ou tarde, eu também deveria me decidir e experienciar logo isso. Vou conseguir desenvolver a resiliência correspondentemente também. Então o espírito da espada pergunta: então, vai querer fazer isso? E o Prota, fazendo sinal de joinha, diz: beleza, pode vir. Então, na mesma hora, o Prota sente uma dor infernal no seu corpo e começa a gritar, e cai na cama, frito, todo cansado. E o espírito diz: isso foram 5 segundos? Ó, esse foi só o primeiro agora, então não consegui ajustar direito. Vou dar uma segurada para ir mais fraco da próxima vez. E o Prota tá lá todo frito no chão puto, enquanto o espírito tá rindo e diz: apesar de que eu vá aumentar a intensidade se você ficar errando muitas vezes seguidas, só precisa fazer direito. Então, vamos dar o nosso melhor amanhã. Então a cena muda por outro dia. O Prota tá lá, correndo junto com aquele espírito enquanto lembra das outras pessoas. O Prota tá treinando pra caralho. E o espírito da espada diz: quantos pombos estão sentados no telhado do dormitório? E o Prota diz: 10. E o espírito continua: qual vai voar primeiro? O 6º. Quantos pombos estão sentados na janela aberta? E o Prota responde: não tem nenhum pombo, é um corvo. E o espírito diz: correto. Apesar de que você mal consegue ver isso sem se focar pra caramba. Nada mal, considerando que só se passou um mês. Você quase não passa. E aí o Prota olha com uma cara toda emocionada e se pergunta: e aí? E o espírito fala: vamos acabar por aqui e descansar. E o Prota comemora enquanto pensa: finalmente um descanso depois de um mês inteiro. Até que aquele seu amigo loirinho chega atrás dele e se pergunta: Leon? E ele fica todo desanimado e olha pra trás com uma cara de sério e fala: já faz um tempo, Leon. Nunca mais tinha visto ele desde que eu comecei o treinamento com o Cid. Deixando o Leão de lado, acho que já tem metade de um mês que não falo com a Chloe. E o amigo dele responde: treinamento logo depois do almoço? Isso é tão típico de você. Eu vim aqui porque estava um pouco preocupado, mas estou aliviado agora. E o Prota pergunta: sobre o quê? E ele responde: já faz um mês desde que você me desafiou. Pensei que tinha desistido igual a todo mundo, mas, pela sua cara, parece que tá bem ansioso. E o Prota responde: dá pra perceber? E ele, com uma cara sorridente, diz: sim, os rostos das pessoas que pensam que podem me derrotar são bem diferentes do seu. Então, o Prota, todo sorridente, fala: que bom pra você. Por isso que você veio me procurar durante a hora do almoço? Por que não vaza, já que já terminou seus negócios aqui? E o loirinho diz: você é tão frio. Já faz um tempo desde que conversamos assim. Então por que não conversamos mais um pouco? E o Prota responde: o que a gente tem pra conversar? E o loirinho fala: só 10 minutos é o suficiente. O Prota, coçando a cabeça, senta ao lado dele e diz: tudo bem. E os dois ficam lá, enquanto o loirinho começa a falar: deve ter ouvido o rumor, um que falam aqui ou ali que eu não sou um plebeu, né? Então, o Prota, coçando a bochecha, diz: rumor? E ele fala: tinha realmente alguma necessidade de falarem sobre isso? Não parecia que você estava tentando esconder isso, ou talvez eu deva começar a conversar com você formalmente agora. Não comecei o assunto para isso. E o Prota pergunta: então, o que? E ele fala: o que eu vou dizer agora, por favor,
Pense nisso como vindo do leão, que tá escondendo a identidade ao invés do seu calouro. E o Prota só olha e fala, claro. E o loirinho responde, sabe que eu aceitei seus duelos por um lado, não é? E o Prota diz que sim, Leão não seria afetado de nenhum jeito se recusasse, e poderia só ter fugido dos duelos sem nem usar sua identidade. A continuação dos nossos duelos se devem exclusivamente pela bondade dele, nada mais do que a generosidade do vitorioso. Comparado comigo, desde que o Leão se dedique a isso, pensa o Prota, enquanto o Leão interrompe ele e fala, vamos acabar com isso? E o Prota, assustado sem entender nada, grita, acabar, e o Leão bota a mão na frente e fala, não tô falando aqui agora, e se levanta e diz, vamos fazer do nosso próximo duelo o último, com uma esgrima pura sem aura, como sempre. Em troca, vamos usar espadas de verdade ao invés das mentiras, e se eu vencer esse duelo também, você vai virar meu subordinado. E o Prota, olhando sério para ele, pensa, isso é uma declaração para decidir a hierarquia? E responde, então é tipo uma aposta, mas que garantia você tem de que vou manter essa promessa? Não é um contrato mágico e uma promessa verbal pode ser quebrado a qualquer momento. Esse seria o caso se fosse qualquer outro, mas a pessoa na minha frente é um homem flexível que veio por todo esse caminho com puro orgulho. E o Prota levanta a mão e fala, isso é um elogio ou não? E o loirinho só responde, tô dizendo que vou acreditar na sua palavra. E o Prota, sério, olha para ele e ele continua, porque você é o tipo de pessoa que vai manter uma promessa, não importa o que. E o Prota dá um meio sorriso e diz, se eu perder, me torno seu subordinado. É essa a condição? Sim. Mas, e se eu te derrotar? E o loirinho só sorri e fala, vou te dar o que quiser, contanto que não ponha a minha honra e a da minha família em perigo. Esgrima, arcanas, métodos de cultivação de aura ou até elixires, qualquer coisa. E o Prota sorrindo diz, beleza, vou decidir no dia do duelo, tudo bem? E o loirinho fala, me diga quando estiver pronto, por favor. Como vou ter que preparar o local, precisarei saber com 3 dias de antecedência. E os dois saem de perto do outro ali. E o espírito da espada chega e fala, o nosso momento finalmente chegou. Leão, que foi escolhido como herói pelos caprichos da espada sagrada, e Leão, o príncipe que tenta conquistar o trono imperial. Esse é o momento em que nosso verdadeiro duelo vai começar. Então, a cena muda para ele sem entender nada, olhando o Prota cheio de medo, pensando, tô nervoso. E então, rapaziada, o nosso capítulo finalmente chega ao final. Agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui, eu abri a nova, muito boa, eu gosto bastante. Mas é isso, deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aí e tamo junto. Então, o capítulo começa e aquele espírito tá lá, olhando sem entender nada. O quê? Você tá nervoso? Você tava respondendo bem esse preguiçoso segundos atrás. Tá com medo depois de ter chegado tão longe? Então, o Prota coça o nariz e diz, não é isso, mas eu realmente queria saber se eu fiquei mais forte. E o espírito se assusta e diz, o quê? E o Prota continua, embora o treino do mês passado tenha sido muito difícil, não sinto que fiquei mais forte. E o espírito já fica olhando com uma cara sem entender nada e diz, você parece não ter percebido, mas já ficou bem mais forte, então não se preocupe. E o Prota só olha animado e diz, sério? E o espírito continua, visão é um tipo diferente de força, não é óbvio que você não seria capaz de senti-la, já que não a usou direito. Bem, tomei outras medidas além dessa, não se preocupe. Leão, você não disse que tinha uma avaliação física mais tarde? E o Prota já olha suando e diz, sim, isso mesmo. Então, espere, algo além da sua imaginação vai acontecer. Aposto que não será capaz de dizer o que acabou de dizer de novo. Então o Prota só olha sorridente para ele. Então o cara já tá lendo uma prancheta e diz, se alguém estiver passando mal hoje, saia da fila e diga seu nome. Quanto ao resto de vocês, comecem a se aquecer. Avaliação física. Eu era o 9º da última vez. Embora as capacidades físicas puras sejam avaliadas sem usar mana, os que ocupavam os primeiros lugares eram sempre os da classe nobre. Os nobres, além da aura, recebem elixires e treinamento físico. Então, o 9º era o limite para mim. Qual é o rank do outro leão? Então, ele sussurra primeiro e ele diz, como esperado. Ele parece ter treinado bastante, embora não tanto quanto você. Ele nem se compara a esses vagabundos que só nasceram em boa casa. Mesmo que sejam chamados de corrida, a curta distância são 2 voltas ao redor do campo. Deveríamos correr 800 metros, mas Leão marcou 1 minuto e 20. E você, 1 minuto e 40 segundos em uma completa.
20 segundos de diferença. Aquele leão é incomparável. Não se assuste antes mesmo de tentar. Não, mesmo que tenha tentado, não se assuste. Comparada a antes, agora você me tem. E o Prota olha pra ele com uma cara determinada e diz: ah, ok, confiarei em você, senhora espada sagrada. Então ele se prepara e o cara grita: comecem! E eles começam a correr, mas de repente todos se surpreendem com o Prota disparando na frente de todo mundo e alguém só diz: Leão. 1 minuto e 29 segundos. Leão, você aprendeu Aura? E ele diz não. E o cara responde: então não se importaria se eu confirmasse, certo? E ele manda seguir em frente. Então, quando ele toca a mão do leão emanando aura, ele diz: ele tá procurando por uma força de repulsão ao fugir uma pequena quantidade de aura. Se eu aprendesse aura, então ela seria eliminada imediatamente. Mas agora eu... Então o cara interrompe e diz: você realmente não aprendeu, mas não posso acreditar que você mudou tanto em apenas algumas semanas. Que tipo de treinamento você fez? E ele diz: só treinei os fundamentos. Estou certo de que você sabe que tive mais intervalos do que antes. Então o professor responde: pensando bem, seu volume de treinamento costumava ser anormalmente alto. Será que seu corpo melhorou drasticamente do descanso após vários anos de muito trabalho? Não, isso também não faz sentido. Então, aquele loirinho já olha pro Prota meio preocupado. Então, o Prota sussurra: Elcide, que caralhos aconteceu comigo? Então Elcide responde meio que risonho: como foi? Foi como eu disse, né? Então o Prota diz: pare de rir e me responda. Antes disso, de onde você acha que vem a força, biologicamente falando? Então o Prota responde: dos músculos. E o Elcide diz: correto. Nesse mundo, a maioria dos métodos para treinar o corpo se concentra em aumentar o tamanho da densidade dos músculos. No entanto, isso é apenas metade do quadro completo se eles não entenderem as conexões mioneurais. Você conhece o conceito do sistema nervoso, não é? Os músculos, obviamente, têm neurônios conectados a eles, e a força que os músculos podem exercer depende do desenvolvimento desses neurônios. A razão pela qual a força não depende apenas da aparência física de uma pessoa é por causa das conexões mioneurais. Então, o Prata pensa: eu nunca ouvi falar de algo assim, mesmo dos professores da academia. E o Elcide continua: densidade muscular é concedida principalmente por fatores inatos. Em termos de tamanho, há um limite do quão grande o músculo pode ficar. Você já treinou até o ponto que atingiu seu limite. Então, eu me concentrei no desenvolvimento do seu sistema nervoso. Então, o Prata meio sem entender diz: eu tô entendendo, mais ou menos, mas como você fez isso exatamente? Eu não fiz esse tipo de treinamento, você fez algo comigo enquanto eu estava dormindo? Então, ele responde: foi o castigo que eu tenho dado a você. E o Prota, sem entender nada, já grita: o quê? Então, todo mundo olha pro Prota e ele fica meio que tampando a boca. E o Elcide continua: já que soltei algo que estava adormecido por mais de 10 anos, é óbvio que doeria tanto quanto seus músculos sendo rasgados em pedaços. E o Prota pensa: a dor extrema que eu sentia toda vez que falhava no meu treinamento de visão foi do processo de desenvolvimento do meu sistema nervoso. Espera, por que não me contou isso? E o Elcide responde: porque assim você ficaria mais deprimido. A razão pela qual você dominou a visão foi para escapar dessa dor. Mas se ouviu o motivo da punição e percebeu que era algo que você tinha que passar, não importa o que, teria focado tanto quanto ontem? Eu acho que não. Fique à vontade para me agradecer. Eu só fiz o que era esperado de mim, como uma espada sagrada, afinal. Então ele fica com uma cara de macabro e o Prota rindo muito puto. E ele responde: me sinto ótimo depois de ver as coisas tão bem. Aparece uma imagem da espada sagrada e o Elcide em cima dela e o Prota pensa: esse filho da puta não tá mais pra uma espada demoníaca. Ele realmente é uma espada fundida na alma e personalidade do grande herói Roderick. Então isso significa que Roderick era realmente um grande vilão e não um grande herói. Então as outras pessoas começam a gritar animada, como esperado do leão. Incrível, ele quebrou o próprio recorde, enquanto olha de canto de olho pro Prota. Em segundo lugar, tá lá, e o Prota pensa: segundo lugar, no final, não consegui vencer o leão. E o Elcide diz pra ele: não seria estranho se você pudesse superá-lo em apenas um mês. Você não deve tentar se sentir satisfeito. Então, o Prota diz: eu sei, só tava dizendo, mas mesmo assim, do primeiro ao nono, eu subi até o segundo. Eu posso vencer. Não,
Eu vou vencer. E o capítulo começa com o Prota perguntando: então, que tipo de treinamento vamos começar amanhã? E o Elcid responde: vou pensar. Seu treinamento de visão foi além do nível de apenas praticar a memorização. Não há nada que eu realmente possa fazer em termos de capacidade física. Então, seria melhor você ganhar experiência para que possa efetivamente aplicar o que aprendeu. E o Prota responde: vai ser difícil ganhar experiência em batalhas reais. E o Elcid continua: por isso, sugeri que deixássemos esse lugar. E o Prota diz: você não pode me ensinar a esgrima antes? E o Elcid diz: eu disse para você abandonar suas fantasias de esgrima. Para aprender a minha esgrima, você precisa aprender aura primeiro. Como eu disse antes, mais do que suficiente para você só usar os fundamentos até certo ponto. Artes marciais sem aura não são nada além de truques baratos. Mesmo que você chame isso de técnica secreta, não seria nada mais do que algo difícil de lidar na primeira vez que a visse. Você se tornaria fácil de contra-atacar, mas uma vez que seus movimentos fossem lidos, você acha que um espadachim ortodoxo como outro leão cairia em alguns truques medíocres? Então o que? Pergunta o Prota. Ele diz: use suas emoções. Uma espada treinada com esforço por muito tempo é poderosa. Agora que suas capacidades físicas aumentaram para um nível semelhante, nem mesmo outro leão será capaz de te derrotar. Mas você realmente precisa de experiência de batalha real. Tem alguém que começaria uma briga com você. Então, o Prota pensa em vários valentões e diz que isso não é uma favela, não tem como a academia ter gente assim. Então, o Elcid diz: você também acha, não é? Então a cena muda pro Prota andando no corredor e pensa: foi isso que eu discuti com o Elcid ontem, mas alguém chama. Você é o plebeu que se chama Leon. Então, 3 caras estão em pé em cima de uma escada olhando o Prota e o Prota observa o broche no seu uniforme. Esses bastardos são da classe nobre. Então, um deles grita: o mero plebeu ficou em segundo lugar, seu filho da puta arrogante. Tenho certeza de que você usa um truque que até enganou o instrutor, mas nós não seremos enganados. Então, o Elcid diz: uou, 300 anos depois e ainda existem brigas babacas assim. E o Prota só dá de braços e diz: se você tem problema com o rank, por que não vão reclamar com o instrutor? Então, os caras apontam pra ele muito puto e gritam: como um plebeu ousa falar assim com a gente? Como nós saberíamos que tipo de truque você usou? Um bastardo que ainda não jurou lealdade ficando em nono já era estranho desde o início. Finalmente, você mostrou as caras. O outro pergunta: qual família está te apoiando? Então o Prota pensa: eles não estão mesmo me escutando. Não, provavelmente nem tinham intenção de conversar. Aos olhos deles sou apenas uma erva daninha e irritante que querem arrancar. Então alguém aparece e diz: ora, senhores, não fiquem tão tristes. Mesmo que eles sejam plebeu, somos todos estudantes na mesma academia. Então, você pode chamar a punição que nós nobres estamos prestes a te conceder de dignidade. Não acha? É exatamente como você disse, Lord Helmut, como esperado do orgulho da família Bourbon. Então, o Elcid diz: ele é o chefão do grupo, então faz parte de alguma família grande. E o Prota só responde: o segundo filho da família Bourbon, Helmut. Ele era sempre o segundo no exame físico. Deve estar extremamente irritado que tirei o segundo lugar dele. Não dá nem para se comparar ao leão. Então, o Elcid diz: característica de nobres agindo contra os fracos e fracos contra os nobres é a mesma de sempre. Então, o cara para na frente do Prota e diz: lamento que nosso primeiro encontro tenha acontecido assim. Leão, você pode se sentir injustiçado com isso, mas nós não podemos simplesmente só aceitar. Espero que cumpra nossa proposta. Então, o Prota só dá um sorrisinho de leve e diz: quero escutar essa proposta primeiro. Então, o outro grita com arrogância, mas aí o cara só olha pra ele sério e diz: que tal fazermos algumas lutas sob a supervisão de um instrutor? Então o Prota olha pra ele e pensa: é assim que vai ser. Pode parecer que ele fez uma grande oferta trazendo o instrutor, mas estou claramente em desvantagem nessa proposta. O fato de que sem aura não está incluindo nas condições de Helmut significa que ele vai usar a aura. Se eu levantar uma objeção, eles vão tentar me coagir, dizendo que estou enganando o instrutor. E se eu mesmo recusar o duelo, obviamente vão tentar me difamar de alguma forma. Então, o outro leão tá lá observando ele, e ele pensa: se fosse o leão, tenho certeza de que seria possível para ele me tirar dessa situação. Não me faça rir. A ajuda do meu rival nada mais é do que implorar por ajuda. Essa é uma humilhação maior do que a mais forte das provocações. Tudo bem, então o cara diz: você vai aceitar nossa proposta? E o leão diz que sim.
Mas em troca, quem vai supervisionar a luta será o instrutor Helmut, e só uma pessoa por dia. Prometa que você nunca vai questionar minhas habilidades se eu ganhar. Então, aquele cara olha e diz: o instrutor demoníaco da academia Helmut. Se ele for supervisor, então fazer qualquer truque com ele é impossível. Então o cara diz: ok, eu aceito as condições. Não me importa quem vai supervisionar a luta. Com uma cara de macabro ele diz: estou um pouco desapontado por não poder dar uma surra nele até ficar satisfeito. Então a cena muda pro Prota na cama dele dizendo: o bastardo tá me fazendo aquela cara. Eu nunca esperei ganhar a experiência de batalha real desse jeito. Então o Elcid todo sorridente diz: bem, em termos de resultado é ótimo. Então o que você acha, Elcid? Posso derrotar ele sem usar aura? Eu acho que não, já que nunca lutei contra alguém que pode usar aura. Então Elcid olha pra ele com uma cara e diz: devo te mostrar como tornar as coisas mais fáceis. Então Prota suando olha pra ele e pergunta: o quê? Então, nosso capítulo acaba por aqui. Rapaziadinha, muito obrigado por todos vocês que chegaram aqui no canal. Estamos prestes a bater aí 900 inscritos. Eu agradeço muito de verdade a todos vocês. Mas é isso, turma. Tamo junto, valeu e até a próxima.